Votação única. Projeto de Lei Ordinária número 43 de 2018, que dispõe sobre a transparência dos termos de ajustes de conduta, os TACs, tendo como signatário a Administração Pública Municipal, direta e indireta, e também dos Conselhos Municipais e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Roberto Souza Júnior, que acaba de chegar. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos pareceres. O projeto de lei ordinária número 43 passou apenas por 2 comissões. Justiça e Redação, parecer foi pela aprovação. Governança e Transparência Pública, parecer foi pela aprovação. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Marcelo Achuti. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho na noite de hoje, e às vezes nós fizemos algumas críticas a alguns projetos, mas na noite de hoje nós temos que parabenizar o autor do projeto, que nos dá a oportunidade de fazer um debate sobre os TACs, que muitos deles são assinados no município de Balneário Camboriú. E nós tivemos a oportunidade de passarmos pela Secretaria de Articulação Governamental e sempre tomamos o cuidado do período que ali nós estávamos de guardar os TACs assinados. O Meirinho, sabe, foi assumir a fazenda, a burocracia que é, porque vários TACs já tinham sido assinados. Outros vereadores, o vereador Angioletti, que foi gestor do TPC da mesma forma, o vereador Arlindo, que foi da Obras, o Nilson da Segurança, o Eliseu Obras, e nós poderíamos falar que vários TACs foram assinados. O vereador Roberto mesmo foi presidente dessa casa e assinou alguns TACs também. Mas o tempo passa, senhores, o tempo passa e, infelizmente, acaba mudando secretário, mudando prefeito e, muitas vezes, nós já trouxemos aqui situações que tinham sido TACs assinados, termos de ajustamento de conduta. O meu debate na noite de hoje, vereador Roberto Souza Júnior, é a possibilidade, vereador Roberto, a possibilidade de nós podermos fazer algumas modificações, e passou despercebido, e eu vou votar favorável, não vou pedir vista, porque depois nós podemos apresentar, vereador Pedro, modificações na legislação, que é importante esse projeto. O exemplo, TACs assinados anteriormente. Tem que constar aqui sim. Tem que constar. Tem que constar aqui. Nós temos que... Tem também achei, em relação à multa. Tem que botar. Tem que ter outras penalidades, vereador Roberto. Eu vou dar um exemplo para Vossa Excelência. A minha sugestão não fosse nem que o prefeito colocasse o TAC nas publicações legais. Minha opinião. Que a Câmara pudesse fazer. Encaminha, vereador Pedro, que nós temos que ter conhecimento dos TACs. Vem para a Câmara, a Câmara dá ampla publicidade. Não, estou dando o exemplo, não, do TAC. Eu estou querendo fazer o exercício. Porque um exemplo. Vários TACs assinados, nós acabamos não sabendo, desculpa. Nós acabamos não sabendo, não, mas eu vi ele. Li o projeto. Então, ele é assinado. Dá conhecimento ao Legislativo e nós mesmos podemos fazer a publicação no site, que nós temos hoje, da forma digital, nas leis municipais. Por quê? Porque nós podemos criar um dispositivo nas leis municipais. A Câmara de Balneário Camboriú foi a primeira Câmara que aderiu o leismunicipais.com.br na época do saudoso Antônio Manuel Soares Santa. Foi feito até de uma forma gratuita. Gratuita, não tinha custo nenhum, porque, querendo ou não, naquele momento foi a primeira. Uma empresa de Itapema, hoje é referência para o Brasil. Para o Brasil. É a mesma coisa que nós defendemos. Aquele projeto de lei do diário eletrônico. E lá, o Executivo mandou, nós estamos esperando o quanto antes para votar. Tem o do vereador Achuti, só está em redação final, e temos do Executivo. Que nós podemos, da mesma forma, utilizar, vereador Jusceli, as publicações legais dentro das leis municipais.com.br.
Da mesma forma, os táxis. Por exemplo, na época, os senhores sabem que Balneário Camboriú não tem legislação nenhuma que se trata sobre o nepotismo, mas tem um TAC assinado. O TAC assinado no ano de 2002, ele é totalmente ao inverso do que diz a Constituição Federal e a súmula do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos respeitar qual, Meirinho? Estou perguntando. Vamos respeitar qual? Nós temos um TAC assinado que não pode ter mais do que 10 membros em comissões permanentes. Sabia? Comissões permanentes remuneradas pelo poder público. Não pode ter mais 10. Sabe quem que assinou? Eu assinei. Quando fui secretário de administração. Olha como eu estou falando do Pavão ultimamente, porque a gente está relembrando, João Passo. Umas coisas, João, está aí. Então, a gente relembrando, assinamos. Não, mas é porque hoje ele não é mais político, é um cidadão comum, está contribuindo com a cidade, nosso amigo. Agora está tudo certo. Então, voltando ao tema. Tem outro TAC, Angelete, que trata sobre as contratações temporárias. Assinado em 1996. Na época, foi assinado de 1996, Merim, porque o Castro, em 1996, o prefeito era o Castro. E o Castro assinou, no final do governo, um termo de ajustamento de conduta com o doutor Rosanda Rocha sobre as contratações temporárias. Eu sei porque eu também... Então, o que eu quero trazer para os senhores? Cadê o TAC de 96? Cadê o de 97? Cadê o TAC assinado pelo Nilson? Estou dando exemplos. Cadê a ampla publicidade para o gestor público? O vereador Arlindo é um cargo de expectativa. Ele é vice-presidente. Ele pode assumir a qualquer momento e não ter o conhecimento dos TACs assinados pelo Omar Tomali, ou pelo Nilson, ou pelo Angiolete, ou pelo vereador Moacir, ou pela minha avó, que foi presidente, e tantos outros que foram. Claro que pode. Agora, a partir do momento que nós vamos trazer vamos ter que buscar e ter o auxílio do Ministério Público, da assessoria dessa casa, para resgatar, vereador Gelson, vários TACs que foram assinados. E alguns que foram assinados hoje perderam-se o sentido porque a legislação federal está tratando de uma outra forma e não tem que cumprir. Me desculpe o que eu vou dizer. Então, por esses motivos, vereador, eu me comprometo, vereador Roberto Souza Júnior, me comprometo de solicitar nem vistas no projeto. Eu não vou pedir vistas no projeto. Vou pedir o adiamento, que ele já volta na terça-feira e dá tempo, sim, nós fazendo todas as modificações no projeto. Não, mas eu vou pedir o... Tá, eu vou deixar Vossa Excelência apresentar e vou pedir uma questão de ordem após, pedindo o adiamento do projeto, para que nós possamos contribuir. E finalizo nos meus 30 segundos. Parabéns. Isso é transparência que Vossa Excelência quer demonstrar, porque a própria sociedade organizada, a nossa comunidade, vai poder cobrar de nós, os gestores públicos, os cumprimentos dos termos de ajustamento de conduta. Muito obrigado, vereador. E após a sua fala, eu vou solicitar uma questão de ordem para solicitar o adiamento. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Roberto Souza Júnior. Senhores vereadores, senhora vereadora, como o tempo é curto, esse projeto, ele veio, a ideia do projeto, né, veio devido a algumas denúncias que nós recebemos, principalmente com relação de TACs que eram produzidos, que eram feitos, e a comunidade simplesmente era ignorada e não tinha conhecimento. Eu tenho ali uma reportagem para passar, o tempo é curto, então eu agradeço pela questão do adiamento, que eu vou passar a reportagem ali e vou falar na terça que vem com relação à questão dos TACs. O que acontece hoje é um absurdo, a questão de transparência. Não tem. Simplesmente fazem TACs milionários, né, milionários. Eu não digo nem agora, que agora pelo menos é dado publicidade, né, vão na rádio, informa e tal. Era antes.
o ex-promotor, antes, fala o ex-promotor mesmo, o antes, o que ele fez na cidade de Balneário Camboriú foi um absurdo. O que ele fez foi um absurdo. Por isso que está sendo investigado. Por isso que está sendo investigado. Por isso que está na corregedoria. Por isso que está lá. Eu vou pedir para passar o vídeo e terça-feira eu faço pronunciamento. Alguns beneficiários desses TACs são ONGs que ocupavam cargos no Conselho Gestor, criado em 2015 pelo ex-promotor do meio ambiente, André Melo, que era também quem distribuía esses recursos. O Conselho Gestor havia sido suspenso pela Justiça Federal no último mês de março. Muitos TACs não tiveram seus recursos devidamente fiscalizados e existe uma dúvida sobre a sua correta aplicação na APA. Os questionamentos que precisam ser respondidos são: quem recebeu o dinheiro dos TACs? O que fizeram? Onde aplicaram? Quantos TACs foram feitos e aplicados nas praias agrestes? Nós temos uma série de TACs que foram implementados pelo antigo promotor de justiça, Dr. André Melo, que estão em fase de execução, não é? Embora devesse ter tratado do procedimento administrativo que visa justamente fiscalizar o cumprimento das obrigações já assumidas pelos pactuantes, isto não ficou definitivamente realizado, então nós temos feito isto desde o ano passado. O senhor conhece alguma dessas ONGs que faz algum trabalho aqui no bairro? Não conheço nenhuma. Vem um aí, mas não faz nada, só tá o container de promotor e não fizeram até agora. Qual que seria? Não sei o nome, não tem nome, é só ali, ó, ex-cidadão, mas não tem nome de ONG nenhum aí. Tu tem visto algum trabalho de alguma ONG aqui no bairro? Não. É só aqueles containers aqui. Pra mim, eu acho que até hoje eu não vi serventia pra nada naquilo. Até hoje eu não vi fazer nada lá. Nem sabia pra que era aquilo. Há alguma obra feita por alguma ONG aqui? Não. Conhece alguma ONG que por acaso tenha feito alguma obra aqui no bairro? Não conheço nenhuma. Só aqueles containers que colocaram ali, mas não tem serventia de nada. E uns barquinhos que fizeram de cimento ali, mas também não tem serventia de nada aquilo lá. Os recursos do táxi, eles deveriam ser aplicados no que e de que forma? Prioritariamente, todo acordo celebrado pelo Ministério Público deve visar, de um lado, ou uma medida compensatória, uma medida mitigatória ou uma medida que vise reconstituir o dano ambiental provocado por alguém. Sempre ao lado de uma medida indenizatória. As medidas compensatórias, o que seriam? Aquelas que visam, de alguma forma, tratar da questão ambiental, preferivelmente no local onde o fato ocorreu. Nem sempre isso é observado. E, justamente por razões apontadas pelo Conselho Superior do Ministério Público, nós temos que rever alguns TACs. Existe alguma entidade que recebeu algum valor e não prestou contas? Quais? Isto foi identificado, como foi referido numa ação que tramitou na Justiça Federal e também foi destacado pela Corregedoria da realização de uma correição extraordinária aqui na 5ª Promotoria de Justiça, não é? Então, esta é uma matéria afeta à Corregedoria, sobre a qual eu me reservaria não falar, porque se trata de um procedimento sigiloso. O senhor ou a sua entidade, a ONG Ideia, receberam valores de TACs? Não. Não receberam nada de valor? Não. Então não realizou nenhum tipo de investimento ali na APA? Não. Olha, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Olha, na verdade, de TAC, não. Porque, na verdade, assim, ó, eu entrei há pouco tempo, assim, na ONG, né? Há pouco tempo, assim, 1 ano, 2 anos. Então, nesse meio tempo, que eu saiba, não. O senhor ou a sua entidade, a ONG Taquara, receberam valores de TAC? Não temos valor de TAC. Nenhum valor? Nenhum valor. A nossa é gratuita. A nossa associação não tem valor de TAC, nunca recebeu nada de ninguém. Uhum. E somos voluntários. A nossa seria a comissão do meio ambiente, e aí a comissão não recebeu. Mas eu fui contratada por uma pessoa que tinha um TAC a cumprir para prestar uma medida mitigatória na área da educação ambiental. E eu fiz um concurso de poesia ambiental no ônibus. Todo o trabalho foi feito em livro
Esses livros tiveram uma ampla distribuição gratuita com auxílio da Fundação Cultural. Qual que seria esse livro, o nome do livro? É o livro, é a antologia dos premiados, né? Quer dizer, quais trabalhos que foram premiados e que viraram adesivos e que circulam nos ônibus de Balneário Camboriú. Eles sabem informar qual foi a tiragem dos livros? Foram 1.000 exemplares. E foi prestado conta desses investimentos? Sim, foi prestado conta e já foi tudo homologado e arquivado. Tá tudo ok. A Corregedoria investiga algum desses procedimentos? Está em trâmite ainda algum procedimento, mas não saberia dizer exatamente em razão do sigilo a que é imposto ao procedimento. Ao Clique Camboriú, o promotor André Mello diz que recebeu com perplexidade as acusações que levaram à suspensão do Conselho Gestor, que processará os responsáveis por calúnia e difamação e que nunca propôs nenhum TAC sem ter sido chancelado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Senhores vereadores, eu acho que o tempo é curto, eu não sei como é que está com relação do meu tempo. Eu só quero parabenizar o Dr. Isaac. O Isaac ele tem feito um trabalho excelente frente ao Ministério Público de Balneário Camboriú, principalmente na questão ambiental. Todos os vereadores sabem, o Dr. Isaac Sabá. Da mesma forma, independente se era promotor ou não, ele conduziu o processo, está conduzindo. Eu não tenho acesso, realmente eu não tenho acesso nenhum a isso, mas isso é uma matéria, uma reportagem que é aberta a qualquer um se pesquisar, está ali, está conduzindo ali a parte até onde coube ele, agora acho que está com a corregedoria, a investigação, então está conduzindo, mas enfim, o trabalho dele é um trabalho exemplar, o trabalho do Dr. Isaac é um trabalho exemplar, não tem nada a ver com aquilo que foi apresentado ali, simplesmente era na época que ele acabou assumindo e está ali. Mas o projeto ele veio com base, foi construído por causa dessas denúncias, tá? Na próxima terça continuamos ali a explicação. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo. Gostaria de pedir adiamento ao projeto. Pedido de adiamento, então, do vereador Marcelo Achute. Senhor presidente, só um detalhe. Está em discussão. Eu gostaria de discutir. Questão de ordem, vereador Orlando. Não, eu vou discutir esse pedido do vereador Marcelo, porque eu quero só fazer uma ponderação aqui. No projeto, estava conversando aqui com o Gelson, o projeto ele é muito interessante, eventualmente uma contribuição ou outra, mas ele trata de todos os TACs firmados de agora adiante. Eu acho que nós temos que fazer um histórico. Tudo que tiver arquivado junto ao poder público tem que ter total transparência. Então, nós tínhamos que fazer que esta lei ela retroaja e todos os TACs que tiver a participação de alguma forma, seja do Poder Executivo, inclusive do Poder Legislativo, se eventualmente tiver um, que a gente também pudesse dar, e aí, através de uma emenda, retroagir pelo menos há uns 10 anos, para a gente compreender algumas coisas que acontecem na nossa cidade e saber exatamente o retrato daqueles que firmam o TAC. Eu, oportunamente, na discussão do projeto, eu vou trazer o conceito de TAC literal, e para que a gente consiga compreender qual é o número de TAC que se faz em Balneário Camboriú, quando ele é usado, quais são as infrações, se elas se reiteram, porque, inclusive, se você pegar
uma sucessão de TACs, sempre com a mesma justificativa, sempre com a mesma infração legal, então alguma coisa está errada. Ou tem alguém enfrentando a lei, aguardando o acerto do TAC. Qual é a destinação desses valores? Para onde vai? Para quem vai? Ou talvez que se corrija a lei. Porque a lei é uma coisa viva. A lei é uma coisa que tem que ser modernizada para que a gente possa fazer esse retrato. Então eu deixo essa sugestão e, se for oportuno, que nós possamos fazer em conjunto esta emenda para que a gente possa ter o acesso a essa informação de uma forma muito plural e compreender, fazer o raio-x, por que acontece. Com a palavra, o vereador André Meirinho. Rapidamente, ia discutir na parte do projeto, mas rapidamente parabenizar o autor do projeto, o vereador Roberto Souza Júnior, no sentido de transparência. É fundamental. Vejam que os TACs assinados anteriormente, vamos colocar, por exemplo, no Executivo, acabam sendo as ações principais que precisam ser executadas nas pastas, assim como os planos setoriais, como o plano diretor e como as metas de governo. Mas é algo que é fundamental quem assume a nova pasta saber. E como vai saber se é de forma física, que se ficou arquivado, ou se teve alguém que deu um sumiço e que o outro que veio posteriormente não cobrou. Isso faz parte do nosso regramento municipal. Muitas vezes poderá ser, no caso de uma regra que foi criada temporariamente, pode ser substituído por uma legislação, inclusive é pauta para a legislação para essa Câmara de Vereadores. E no mais, o que é obrigação para atos para que sejam feitos, quem está à frente precisa saber, precisa tomar previdência ou precisa buscar uma nova regra, uma regra mais adequada. É fundamental quem está à frente dos órgãos saber o que foi comprometido no passado, para onde está indo, quais as prioridades, e que não pode ser surpreendido por levantar no decorrer de exercer o seu mandato uma situação que nem tinha conhecimento, porque foi assinado no governo anterior. Então precisa estar transparente para todos, para que inclusive a sociedade cobre uma normatização, ou um esclarecimento, ou um rumo mais certo para a cidade. Então, que seja votado o quanto antes. Mais 30 segundos, presidente. Seja votado o quanto antes, porque aquela velha história, se nós ficarmos pensando no texto ótimo, como deveria ser, nós não vamos colocar em prática. É importante que coloque em prática e depois nós vamos ajustando, fazendo outros projetos, alterando, exigindo mais aspectos. Então, esta lei é extremamente importante e vai ao encontro daquela que aprovamos no início do mandato, da transição dos governos, que as informações têm que ser passadas para os governos seguintes, como responsabilidade com o nosso presente e futuro. Parabéns, vereador. Em discussão, o vereador Arlindo Cruz. Bem rápido. Eu ia sugerir, os depoimentos ali podem nos levar para que abrimos uma CPI sobre os TACs. Porque olha o dinheiro que está saindo aí que não se sabe onde é que vai, tá? E vou deixar aqui, e eu assino. Aqui, vamos abrir uma CPI e vamos ver onde é que está, para onde foi esse dinheiro, quem recebeu, tá? Porque aí quantas ONG foi ali, de depoimentos ali, que não receberam nada, não foi aplicado em nada e se recebeu dinheiro. Certo? Quem pagou? Para onde foi? Nós não ouvimos aqui a secretária do Meio Ambiente, os secretários do Meio Ambiente que passaram pela pasta, não vimos nada. Então, eu vou deixar essa sugestão para o vereador Roberto, pode encabeçar, eu assino, tenho um parceiro, precisa de certa assinatura talvez, o vereador Omar diz que assina também. Acredito que todos os vereadores poderiam assinar para que a gente possa, certo, ver aonde foi esse dinheiro dos TACs aqui na nossa cidade. Obrigado. Vou discutir, senhor presidente, meu pedido de adiamento.
O pedido de adiamento continua em discussão. Com a palavra o vereador Roberto Souza Júnior. O projeto até, a gente vê aqui, lógico, passou a reportagem a questão do Ministério Público e as ONGs, mas existem alguns TACs também, alguns acordos até dentro do Poder Executivo mesmo. E essa transparência também é bom, né? Também é bom. Então, o projeto, na verdade, ele fala no TAC, mas quando se diz aqui, geralmente quando fala TAC é Ministério Público, mas existe TAC no Poder Executivo, né? Às vezes, alguns acordos que são feitos, que às vezes também precisa de uma transparência maior, né? E principalmente a questão de passar para um governo para outro, né? Para ter essa consciência. Né? E o projeto ele veio com a ideia do projeto é trazer transparência, não é prejudicar ninguém, é simplesmente trazer transparência. Eu só coloquei a matéria, né, para os senhores ter conhecimento, né, do que aconteceu e que se nós ficarmos, né, de braço cruzado, né, isso pode, né, digamos que não pode acontecer de novo. Então o ideal realmente é que tenha-se transparência, a população, nós, a Câmara, enfim, todos, né, possamos ali ter uma transparência com relação dos TACs. Né, nós sabemos que muitos TACs eles têm que ser referendados pelo Conselho Estadual do Ministério Público, quando é do Ministério Público. Mas do Municipal não tem isso, mas do Ministério Público Estadual tem. E não era feito. Por isso que todos os TACs foram revistos. Eles não eram feitos. Não mandava para Florianópolis para poder referendar. Então, não tinha validade. O que era feito aqui não tinha validade. Então, é importante, sim, também ter essa transparência para saber. Não adianta, às vezes, tipo, dar... Né, tem TAC que é milionário. Né, e como é que foi feito? Como é que foi conduzido? Né, é importante a comunidade saber quem participou. Nós tivemos um questionamento aqui de um TAC recentemente que, quem estava na reunião, quem participou, como é que foi conduzido isso? A população de Balneário Camboriú não foi contemplada. Foi contemplado o Estado, né, outros, mas Balneário foi contemplado. Então é importante ter essa transparência. Só isso, só para contribuir. Obrigado. Discussão, vereador Marcelo Achute. Senhor presidente, o vereador Roberto trouxe uma reportagem que eu não tinha conhecimento, senhor presidente. Não tinha conhecimento dessa reportagem, posso dizer para Vossa Excelência. São casos graves, são denúncias. A fala do vereador Arlindo Cruz foi muito clara, trazendo, sim, o esclarecimento dos TACs. Eu sou o primeiro, vereador Arlindo Cruz, sou o primeiro, se Vossa Excelência não protocolar, eu sou o primeiro a protocolar. Temos que fazer, sim, uma CPI e temos que demonstrar. Agora, nós temos que analisar que as denúncias que foram trazidas pelo Clique Camboriú são casos graves. Nós sabíamos de lancha velha que foi dado, nós sabíamos de outras coisas. Agora, estão casos ali que a própria membro da ONG disse que não recebeu, que foi contratado para dar consultoria. Então, são casos graves. Então, eu vou aguardar até amanhã o protocolo. Se a já quiser fazer agora, eu já assino agora. Tem que abrir, sim, uma CPI e nós temos que procurar aí, analisar e investigar aonde foi destinado esses recursos. É dinheiro público que nós temos que apurar. Esse é o nosso papel. Então, eu finalizo pedindo o adiamento que está em discussão, pedimos o adiamento. Agora, comum com as falas do vereador Arlindo Cruz, para nós assinarmos o quanto antes essa CPI, para darmos clareza na aplicação do dinheiro público. Encerradas as discussões, o pedido de adiamento do vereador Marcelo Achute está em votação. Nilson, toda vez eu tenho... Vai votar? Senhores vereadores, com 16 votos favoráveis, o pedido de adiamento do vereador Marcelo Achute foi aprovado.